Se acha que o marketing digital é complicado, é porque ainda não conhece o segredo que está a revolucionar a forma como as empresas crescem e vendem. Este é o primeiro episódio do Descomplicar Digital, o podcast que vai mudar a sua perspectiva sobre marketing, vendas e inteligência artificial. Mas antes de continuarmos, precisamos de lhe contar algo que vai deixá-lo impressionado. Este episódio que está a ouvir foi criado inteiramente com inteligência artificial. A voz que está a escutar é real, mas não é humana. É o resultado da mais avançada tecnologia de síntese de voz que existe hoje. E vamos explicar-lhe porquê escolhemos este caminho e o que isto significa para o seu negócio. Hoje vamos abordar 3 temas fundamentais. Primeiro, vamos apresentar-lhe a Descomplicar e explicar porque é que somos diferentes de todas as outras agências de marketing digital. Depois, vamos falar sobre a revolução que está a acontecer neste momento no mundo dos negócios e como a inteligência artificial não é o futuro, mas sim o presente, que muitas empresas ainda não compreenderam. Por fim, vamos ser completamente transparentes consigo sobre como este podcast é produzido e porque é que esta abordagem pode transformar a forma como pensa sobre eficiência e inovação no seu negócio. Vamos então para a primeira parte e falar sobre quem somos e porque é que isso deve interessá-lo. A Descomplicar nasceu de uma frustração simples, mas muito poderosa. Víamos demasiadas pequenas e médias empresas a serem bombardeadas com jargão técnico, propostas complicadas e, pior ainda, ofertas enganovas que prometiam milagres por preços irreais. Mas também víamos uma injustiça maior. As ferramentas e metodologias de marketing mais poderosas estavam reservadas apenas aos grandes gigantes corporativos. O nosso lema é claro e direto: criamos resultados. A nossa missão é democratizar o acesso a estratégias de marketing de nível enterprise, tornando-as acessíveis e aplicáveis às PMEs para que possam competir em pé de igualdade com empresas muito maiores. Não é apenas uma frase bonita, é literalmente o que fazemos todos os dias. Democratizamos estratégias que antes custavam dezenas de milhares de euros e estavam reservadas às multinacionais. Nos últimos anos, criamos mais de 100 guias completos sobre marketing digital. Desde o branding até a inteligência artificial, desde o SEO até a automação de marketing. Cada guia foi pensado para ser prático, direto e, acima de tudo, útil para quem tem um negócio real e precisa de resultados reais. Mas porquê tantos guias? Porque percebemos que cada empresa tem necessidades diferentes, está em fases diferentes e tem recursos diferentes. Mas também porque queremos nivelar o campo de jogo. Durante demasiado tempo, as pequenas empresas foram forçadas a escolher entre ofertas amadoras, 10 posts nas redes sociais por 50 euros, ou o website completo por 499 euros. Ou metodologias sofisticadas que custavam dezenas de milhares de euros e estavam reservadas às grandes corporações. A nossa abordagem é diferente. Pegamos nas mesmas ferramentas, estratégias e metodologias que os gigantes usam e adaptámo-las às necessidades e orçamentos das PMEs, explicando exatamente como funcionam e como implementar de forma sistemática e baseada em evidência. Trabalhamos com empresas de todos os tamanhos, mas a nossa paixão são as PMEs. Porquê? Porque são elas que mais precisam de soluções eficazes e que mais beneficiam quando conseguem implementar estratégias digitais de nível enterprise, adaptadas à sua realidade. São também as que menos podem dar-se ao luxo de desperdiçar tempo e dinheiro em experiências amadoras que não funcionam ou em soluções sofisticadas que não conseguem pagar. E isto leva-nos à segunda parte do nosso episódio. Vamos falar sobre a mudança que está a acontecer neste momento e que muitas empresas ainda não perceberam completamente. Estamos no meio de uma revolução silenciosa, mas profunda. A inteligência artificial deixou de ser ficção científica para se tornar uma ferramenta de trabalho cotidiana que está finalmente a democratizar o acesso a capacidades que antes eram exclusivas das grandes corporações. Enquanto algumas pessoas ainda discutem se a IA ou não vai mudar o mundo dos negócios, outras já estão a usá-la para crescer mais rápido, vender mais e servir melhor os seus clientes, competindo diretamente com empresas muito maiores. Pense nisto.
Há 5 anos, contratar um copywriter profissional para criar conteúdo para as suas redes sociais custava centenas de euros por mês, um investimento que só as empresas maiores conseguiam sustentar. Hoje, com as ferramentas certas de inteligência artificial e a metodologia adequada, pode criar conteúdo de qualidade profissional numa fração do tempo e do custo. Há 3 anos, produzir um podcast como este exigia equipamento caro, estúdio, técnicos de som e horas de edição, recursos que estavam fora do alcance da maioria das PMEs. Hoje, como está a ver, podemos criar conteúdo de áudio de qualidade profissional de forma completamente automatizada. Mas aqui está o que é realmente importante. Isto não significa que a criatividade humana se tornou obsoleta. Significa que agora pode concentrar a sua energia criativa nas coisas que realmente importam: estratégia, visão, conexão humana. A IA trata da execução, focamo-nos na direção estratégica. Para as PMEs, isto é especialmente revolucionário. Sempre teve ideias brilhantes, mas faltavam-lhe recursos para as implementar ao nível dos grandes players. A inteligência artificial e as metodologias que antes estavam reservadas às grandes empresas podem agora ser a sua solução. Sempre quis competir com empresas maiores, mas não tinha orçamento para grandes equipas de marketing ou ferramentas enterprise. A combinação entre IA e estratégias adaptadas nivela completamente o campo de jogo. Mas há um problema. Muitas empresas estão a ficar para trás, não porque não têm acesso à tecnologia, mas porque não sabem como utilizá-la de forma inteligente, ou porque continuam presas na mentalidade antiga de que têm de escolher entre soluções amadoras baratas ou metodologias enterprise inacessíveis. Estão presas na falsa dicotomia de que mais caro significa melhor, de que complicado significa profissional. A verdade é exatamente o contrário. No mundo atual, simples é poderoso, eficiente é lucrativo. E quem conseguir adaptar-se mais rapidamente, implementando estratégias de nível enterprise de forma inteligente e acessível, vai ter uma vantagem competitiva enorme sobre quem continua a escolher entre o amadorismo barato e o enterprise inacessível. E isto leva-nos à terceira e última parte do nosso episódio de hoje. Vamos ser completamente transparentes consigo sobre como este podcast é produzido e o que isso representa. Como lhe dissemos no início, está a ouvir inteligência artificial. Mais especificamente, está a ouvir a tecnologia de Text-to-Speech do Google, uma das mais avançadas que existem atualmente. Mas por que é que escolhemos esta abordagem? Primeiro, pela qualidade. Como pode constatar, a diferença entre esta voz sintética e uma voz humana é praticamente imperceptível. A tecnologia evoluiu de tal forma que consegue transmitir não apenas palavras, mas também emoção, ritmo e naturalidade. Segundo, pela eficiência. Enquanto um podcast tradicional exigiria horas de gravação, edição e pós-produção, este processo permite-nos criar conteúdo de alta qualidade de forma muito mais rápida e consistente. Isto significa que podemos focar-nos no que realmente importa, criar conteúdo útil e relevante para si. Terceiro, pela escalabilidade. Com esta abordagem, podemos produzir muito mais conteúdo sem comprometer a qualidade. Podemos experimentar novos formatos, testar diferentes abordagens e responder mais rapidamente às necessidades da nossa audiência. Mas talvez mais importante ainda é o que isto representa filosoficamente. Ao adotarmos esta tecnologia de forma transparente, estamos a praticar exatamente aquilo que pregamos: adaptação, inovação e democratização de ferramentas que antes estavam reservadas apenas aos grandes players com orçamentos milionários. Não estamos a tentar enganar ninguém. Pelo contrário, estamos a mostrar-lhe exatamente como é possível usar a inteligência artificial de forma ética, transparente e eficaz. Estamos a dar-lhe o exemplo prático de como uma empresa pode abraçar o futuro sem perder a sua humanidade ou os seus valores e como pode competir com empresas muito maiores usando as mesmas ferramentas sofisticadas que elas usam. E agora, para consolidar tudo o que falamos hoje, deixe-nos fazer um resumo dos pontos mais importantes. A Descomplicar existe para democratizar o marketing digital de nível enterprise para PMEs, porque criamos resultados, criamos mais de 100 guias porque acreditamos que cada empresa merece ter acesso às mesmas metodologias sofisticadas que os gigantes corporativos usam, adaptadas à sua realidade específica.
Vivemos numa época de mudança acelerada, onde a inteligência artificial não é uma promessa futura, mas uma ferramenta presente que pode dar às pequenas empresas vantagens que antes só estavam disponíveis para as grandes corporações. E escolhemos produzir este podcast com IA, não para substituir o elemento humano, mas para potenciar a nossa capacidade de criar valor e partilhar conhecimento consigo, demonstrando como pode usar estas ferramentas para competir em pé de igualdade. E agora, para consolidar tudo o que falámos hoje, vamos responder a algumas das perguntas que mais frequentemente nos colocam sobre inteligência artificial e marketing digital. A primeira pergunta é: a inteligência artificial vai substituir os profissionais de marketing? A resposta é não, mas com uma nuance importante. A IA não vai substituir os marketers, mas os marketers que usam IA vão substituir os que não usam. A inteligência artificial é uma ferramenta poderosa, mas continua a precisar de direção humana, de estratégia, de compreensão do mercado e dos clientes. O que muda é que agora pode fazer muito mais com os mesmos recursos. Outra questão que ouvimos recorrentemente é: como posso começar a usar IA no meu negócio se não sou uma pessoa técnica? Esta é uma excelente pergunta, porque revela um dos maiores mitos sobre inteligência artificial. Não precisa de ser programador ou engenheiro para beneficiar da IA. Hoje, existem ferramentas tão simples de usar como qualquer aplicação no seu telemóvel. O segredo está em começar pequeno, com tarefas específicas, e ir aumentando gradualmente a complexidade à medida que ganha confiança. Agora, uma dúvida que separa os curiosos dos profissionais. Quanto custa implementar inteligência artificial no meu negócio? A resposta vai surpreendê-lo. Muitas ferramentas de IA são gratuitas ou custam menos que uma subscrição Netflix. O verdadeiro investimento não é financeiro, é de tempo para aprender e experimentar. E mesmo esse tempo é um investimento que se paga rapidamente através da eficiência que ganha. E para quem já está a medir resultados, surge esta pergunta: como sei se a IA está realmente a funcionar no meu negócio? A beleza da inteligência artificial aplicada ao marketing é que é altamente mensurável. Pode comparar diretamente os resultados antes e depois da implementação. Tempo poupado, custos reduzidos, mais leads gerados, melhor taxa de conversão, os números não mentem. Uma pergunta que só os mais atentos fazem é: existem riscos em usar IA no marketing? Claro que existem, como em qualquer ferramenta poderosa. O maior risco é não usar de todo e ficar para trás da concorrência. Mas falando seriamente, os principais cuidados prendem-se com a qualidade do conteúdo gerado e com a manutenção da autenticidade da marca. A IA deve amplificar a sua voz, não substituí-la. E claro, não podia faltar aquela pergunta sobre privacidade e dados. É seguro usar ferramentas de IA com os dados da minha empresa? Esta é uma preocupação legítima e importante. A regra é simples. Use sempre ferramentas de fornecedores reconhecidos, leia os termos de serviço e nunca introduza informações confidenciais em ferramentas que não conhece bem. A maior parte das ferramentas profissionais de IA tem políticas de privacidade muito rigorosas. Passando para a parte prática, muitos perguntam: qual é a primeira ferramenta de IA que devo experimentar? Depende do seu negócio, mas geralmente recomendamos começar com ferramentas de criação de conteúdo ou de atendimento ao cliente. São áreas onde pode ver resultados imediatos e que têm uma curva de aprendizagem suave. E para terminar, uma pergunta que ouvimos cada vez mais: a IA vai tornar um marketing menos humano? Pelo contrário, quando a IA se encarrega das tarefas repetitivas e técnicas, sobra-lhe mais tempo para fazer aquilo que só os humanos sabem fazer bem: compreender emoções, criar conexões genuínas e desenvolver estratégias criativas. Este foi o primeiro episódio do Descomplicar Digital e esperamos que tenha ficado claro que não estamos aqui para complicar, mas sim para lhe dar as ferramentas e o conhecimento que precisa para fazer crescer o seu negócio na era da inteligência artificial. Mas antes de nos despedirmos, deixe-nos resumir-lhe rapidamente o que a Descomplicar pode fazer pelo seu negócio. Oferecemos consultoria e estratégia digital personalizada, criamos e gerimos as suas campanhas de comunicação e marketing, desenvolvemos todo o design gráfico que precisa para se destacar, construímos websites e plataformas web que realmente convertem, criamos aplicações específicas como CRM e ERP adaptadas às suas necessidades e garantimos todo o alojamento e infraestrutura tecnológica para que se possa focar apenas em fazer crescer o seu negócio. Tudo isto com uma filosofia simples: criamos resultados.
Nos próximos episódios, vamos mergulhar em temas específicos, sempre com exemplos práticos e estratégias que pode implementar imediatamente. O nosso objetivo é simples: dar-lhe o conhecimento necessário para distinguir entre ofertas amadoras e soluções enterprise adaptadas, para que possa investir o seu dinheiro e tempo em estratégias que realmente funcionam e que lhe permitam competir com empresas muito maiores. Vai ficar atento a episódios cada vez mais inteligentes e poderosos para quem quer acelerar resultados, fazer crescer o seu negócio e adaptar-se à realidade cada vez mais digital. Até lá, continua a descomplicar. Muito obrigado por ter chegado ao fim de mais um episódio do Descomplicar Digital, o programa que vai ajudar o seu negócio a crescer e a acelerar resultados. O marketing digital tem muitas oportunidades à sua espera. Vamos conversar sobre isso. Agende já um diagnóstico digital gratuito com os nossos especialistas. Vamos compreender as suas necessidades e encontrar oportunidades de acelerar os seus resultados. Marque agora em www.descomplicar.pt.